Muito bem, falando em política mundial, vamos falar de política nacional. Vamos de olho em Brasília com Renato Dias. Antes de nós falarmos dos momentos que nós temos na política de Brasília, vamos falar da política de São Paulo. Porque você ouviu aí eu falando do Mário Covas. Mário Covas é o avô dele, do Bruno Covas. Conheci o Mário. Mário era porreta. Mas enfim, o Bruno Covas dizendo que não vai fazer lockdown em São Paulo. Mas já não impediu as cirurgias eletivas, não vai dar moleza para as escolas voltarem, as escolas vão ficar fechadas. Esse é resultado da eleição? Se não fosse eleição, ele fecharia, Renato? Pois é, João, essa história ainda está bem indefinida, né? Outro dia até eu fui surpreendido com a notícia de que a quarentena havia sido estendida até 16 de dezembro. Eu até falei, mas a gente está em quarentena? Né? Então tem algumas coisas aí que estão fechadas. As escolas, para mim, é o maior mistério, né? Porque várias coisas aí podem funcionar, cinemas, bares, né? O pessoal se encontra em vários lugares, mas as escolas, as crianças até que são as menos afetadas por isso, acabam ficando de fora. Para mim isso é muito mais uma força aí dos sindicatos, dos professores, do que qualquer outra coisa. A gente só vai saber mesmo quando passar a eleição, no dia 30 de novembro promete haver aí uma atualização sobre os protocolos. Agora, se ele falou isso, é um bom sinal, né? A gente sabe que tem que tomar os cuidados, tem que isolar os grupos de risco, mas a gente já percebeu que trancar tudo não resolve e só afeta a economia, que acaba tendo também um efeito negativo para a saúde, João. Claro, esse negócio de fica em casa, pelo amor de Deus, você sai para buscar um pão ou vem alguém bate na sua porta. A gente não é a China, a gente não consegue, aqui não é comunismo, autoritarismo. Lá na China a gente viu em Wuhan que as pessoas ficavam dentro de casa, eu tenho uma imagem impressionante, as pessoas no apartamento com a porta fechada, aí vinha um robô, viu, Renato? Um robô vinha para o corredor, batia na porta, o cara abria e um braço saía, tinha comida lá dentro, para não ter contato humano, olha. Assim você consegue, mas botou o nariz na porta, o vírus tchuft. E outra coisa é acreditar nessa informação que vem da China, né, João? Até hoje acho que eles só falaram que tiveram menos de 100 mil casos, uma população ali de mortos. Bilhões de pessoas. Enfim, não dá para confiar no que vem de lá também. Mas aqui a gente viu na prática, né, os efeitos aí de trancar tudo, as pessoas desempregadas e o dinheiro do governo, como a gente sabe, acaba, né? Dinheiro do governo que é dinheiro dos pagadores de impostos. Então vamos acompanhar isso daí. Agora, falando em dinheiro e falando em impostos, João, e de eleição aqui de São Paulo, o Guilherme Boulos, que a gente já falou muito dele aqui, mas ontem ele deu uma declaração que mostrou o nível de ignorância que ele tem em relação ao orçamento, ao dinheiro das contas públicas, né? Ele foi perguntado sobre a questão da Previdência aqui em São Paulo, Previdência da capital paulista, ou seja, a aposentadoria dos funcionários públicos aqui da prefeitura, e ele disse que a solução para ele, para fechar essa conta, seria contratar mais funcionários, seria inchar ainda mais a folha de pagamento, porque assim ele arrecadaria mais contribuições dos novos contratados, o que não faz o menor sentido. Vamos dar uma olhada aí nessa declaração e depois comentar em cima. Então, sobre a Previdência, antes de falar de cada uma das áreas, eu queria mencionar sobre a Previdência. Você falou do Sampaprev. Sabe por que a Previdência do Serviço Público se torna deficitária? Porque não se faz concursos. Porque para a Previdência se equilibrar, você tem que ter gente contribuindo, não só gente recebendo. Então, você tem mais gente se aposentando, virando inativo para receber na Previdência, e como não se faz concursos, você tem menos gente contribuindo para a Previdência Pública. Fazer concurso é uma forma de arrecadar mais para a Previdência Pública e você equilibrar a conta com os inativos. Então, é isso que eu vou fazer. Meu Deus do céu. O cara é um imbecil. Não dá, não tem outra definição. Como assim? Você dá o maior orçamento do Brasil, né, em termos de cidade, aí, um dos maiores no absoluto também, na mão de uma pessoa como essa, João. Ele está descrevendo uma pirâmide financeira. Coloca mais gente para dentro para pagar o pessoal que está fora. Aí você vai contratando mais gente no resto da vida. Vai chegar um dia que todo mundo vai ser funcionário público. Como se fosse o seguinte, João, você está sem dinheiro para viajar, gasta mais no cartão de crédito, que aí você ganha milhas para comprar as passagens sem pé nem cabeça, todo mundo criticou. Agora, eu estou preocupado, João, porque com esse tipo de coisa, ele acaba aparecendo na mídia, todo mundo fala só bolos para cá, bolos para lá. Mal comparando, João, foi algo que aconteceu com o Bolsonaro lá atrás, em 2018, era o Bolsonaro o dia inteiro na mídia, sem entrar no mérito agora de analisar se um é bom, outro é ruim. Estou falando desse fenômeno de estar em evidência.
e isso acaba tendo efeito eleitoral. Então, tem que ficar de olho também, porque mesmo falando uma besteira como essa, acaba ajudando, porque acaba dando ibope para ele. E sei não, viu? A gente tem aí mais uns 10 dias aí para essa eleição. Não. Vamos ver se a gente consegue evitar essa tragédia aqui em São Paulo. Não. Negativo. O Maluf dizia, falem bem ou mal, mas falem de mim. Isso é a teoria do Maluf. Eu conheci o Maluf, eu falei, doutor Paulo, fale só bem, porque falar mal não é legal. Falar mal tira votos. Eu, por exemplo, não tinha prestado atenção nesse doido, porque eu sei que ele invadia apartamentos, aquela coisa toda, fazia essa maluquice, né? Agora, mostrar a sua capacidade desta forma, porque isso daí é petismo puro, né? Vamos botar todo mundo dentro do Estado. Agora, eu quero ver o Estado suportar isso, né, Renato? Pois é. E essa besteira aí, João, que ele falou, me lembrou até uma frase do Paulo Francis, que dizia o seguinte, olha, a melhor propaganda contra um comunista é deixar ele falar. Deixa ele falar que ele se enrola sozinho, ele se entrega. Acho que esse foi um exemplo aí ontem, e ele vai acabar se entregando. Tomara, né? Que as pessoas abram os olhos aí, a gente não corre esse risco. O Renato, antes da gente ir para o Bolsonaro, acaba de chegar a informação dando conta que a China incluiu a vacina Sinovac no seu programa de emergência. O primeiro lote da vacina contra a Covid da farmacêutica chinesa Sinovac, com o Butantan, acaba de chegar em São Paulo. Na terceira fase de testes, o imunizante ainda não obteve autorização para ser aplicada no Brasil. No entanto, a vacina já vem sendo aplicada em grupos de alto risco na província da China Oriental sob esquema de uso emergencial. A notícia foi publicada nesta quinta-feira pelo South China Morning Post e informa que o imunizante foi incluído no programa de uso de emergência da China. De acordo com a publicação, não se sabe exatamente quantos cidadãos receberão a dose da vacina. A justificativa de Pequim para o uso da vacina, que ainda não teve sua eficácia comprovada também lá, foi de que sua aplicação está restrita a indivíduos de grupo de alto risco, que inclui profissionais de saúde da linha de frente, funcionários de escolas, supermercados e transportes públicos. Ou seja, dupla leitura, né? Primeiro que realmente a segunda onda está presente, senão a própria China não estaria fazendo isso. E fica a segunda colocação, que é uma dúvida. Será que eu vou botar o braço numa vacina dessa, hein, Renato? Pois é, João. Pelo menos uma das coisas aí que o Bolsonaro falava antes, parece que eles vão fazer, né? Que é o seguinte, olha, você quer me empurrar uma vacina, mas primeiro você tem que aplicar no seu próprio país, né? Senão não faz sentido. Mas como eu disse mais uma vez, é difícil levar a sério essas informações que vêm da China, né? Toda informação lá é controlada, qualquer denúncia que vá contra o interesse do PCC, né, do Partido Comunista Chinês, é abafada, as pessoas, jornalistas simplesmente desaparecem, então a gente sempre fica com o pé atrás, né? Chegou esse carregamento hoje, o Dória já explorou bastante isso, postou um monte de coisa lá, com a imprensa toda também divulgando, enfim, a gente tem que ser racional, né? Vamos esperar os testes, vamos ver como é que essa coisa vai funcionar. Tem outras vacinas também sendo anunciadas, a da Pfizer, por exemplo, 95% de eficácia, então vamos ter cautela para avaliar aí, mas enfim, a vacina é uma notícia boa, né, João? A gente funcionando, não tendo efeito colateral, a gente tem que achar que é sim uma boa notícia, mas no caso da China sempre esperando aí os testes confirmarem que não há risco nenhum. Agora, falando em Bolsonaro, João, diga lá. Não, chegou outra informação agora, não é boa não. Com a elevação nas internações, a Prefeitura de São Paulo decidiu abrir 200 novos leitos para casos suspeitos de Covid na rede pública municipal. Uma das principais hipóteses da gestão Bruno Covas para justificar o aumento é o abandono por parte da população das medidas de distanciamento e de uso de máscaras, principalmente entre a classe média, alta e entre os jovens. A eleição é dura, hein? Porque se não tivesse eleição já teriam trancado. Era natural que isso acontecer. As pessoas estão voltando a fazer as atividades, a sair, a se comprar. Então, aquela coisa, a gente vai ficar em quarentena eternamente, né? Não tem como. Tá, a boa notícia, João, isso sim tem que ser falado e não aparece, é que a mortalidade do vírus está muito mais baixa, né? Os médicos já sabem como tratar, a experiência adquirida na primeira onda é muito importante. Então, o número de casos provavelmente vai voltar a subir, mas a taxa de mortalidade já está muito mais controlada. Então, mas isso não impede da gente ter aí mais medidas de lockdown, né, João? Mas como eu ia dizendo, o Bolsonaro hoje fez um anúncio pela manhã, na verdade acho que foi ontem esse anúncio, de que hoje, na live dele à noite, ele vai liberar aquela lista dos países que fazem importação de madeira ilegal. Então, boa notícia, não vai ficar só no papo, né, só na promessa. Hoje à noite, durante a live dele às 19 horas, a gente vai saber
essa lista aí com a identificação dos destinos da madeira ilegal, aqueles países que, no fundo, são hipócritas, né, João? Criticam o desmatamento, mas colaboram com essa demanda aí da madeira, importando essa madeira que não deveria ser desse tráfico aí ilegal, né, João? Vamos ver o vídeo do Bolsonaro prometendo entregar os europeus. No ar. Já que está gravando, é amanhã na live, nós vamos mostrar os países que nos acusam de desmatar, mas que importam madeira clandestinamente nossa, ok? Um trabalho maravilhoso da Polícia Federal, baseado em isótopos. Quem tiver dúvida, vai no Google aí, né? Não é DNA não, né? Mas para acabar com essa farsa que o meu governo desmata, o meu governo queima, está acabando com a Amazônia, etc. E as licenças ambientais fraudulentas foram concedidas anos atrás, tá ok? Presidente, Fala aí. Tá bom. Vamos assistir, né? Evidentemente, depois de uma chamada dessa tem que provar, porém, né? Mas está dizendo que não é DNA da madeira? Eu não entendi, parece que... Vamos ver como é que é essa história. Renato, antes de voltar para você, eu tenho um vídeo aqui do governo brasileiro que está sendo mandado para fora, aquele vídeo para inglês ver, né, das ações que são verdadeiras, né? Das ações que são feitas contra o desmatamento ilegal e contra o contrabando de madeira, não a venda legal de madeira, contra a venda ilegal. Veja a ação do governo nesse quesito e nessa pauta aí. Há 4 meses, as Forças Armadas e os órgãos ambientais estão atuando na Amazônia através da Operação Verde Brasil 2. Foram mais de 29 mil metros cúbicos de madeira ilegal confiscada, mais de 28 mil inspeções navais e terrestres, mais de 626 milhões de reais aplicados em multas e termos de infração. Esses são alguns dos resultados da Operação Verde Brasil 2. Agradecemos à sociedade brasileira que, através do Disque Denúncia 0800 258 0008 e do aplicativo Guardiões da Amazônia, nos ajudaram a identificar irregularidades. O combate aos crimes ambientais continua. Somos todos Amazônia. Não há dúvida, somos todos Amazônia, mas lá na Amazônia eu tenho amigos que estão há muito tempo lá, e nós vamos mostrar isso, que tiveram suas casas, ou casas de parentes, casas de pessoas ali da região, que foram incendiadas pelo IBAMA por causa dessa operação aí. Então tem, hein, Renato, tem casos e casos, hein? É difícil separar isso. É difícil, e isso daí também dá uma ideia, João, de como é difícil fazer essa proteção, né? A gente está falando de uma área que é maior que a Europa Ocidental inteira, né? Junta aí todos os países, não dá o tamanho da Amazônia. Então o pessoal lá de fora às vezes tem a ideia que a floresta amazônica é ali uma região que você consegue controlar, bota ali meia dúzia de guarda em volta que você protege. Não é assim. É impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem nem orçamento para isso, ainda mais num país como o Brasil, com tantas outras prioridades ainda para se resolver, né, João? O pessoal fala muito, mas não conhece a realidade. Sua internet deu uma tropeçada aí. Vamos acompanhar a live do presidente de hoje, a gente volta a comentar amanhã. Combinado? Combinado. Só uma última, João, não sei se a internet aí tá boa ainda. Tá boa. O ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos lançou um livro de memórias em que ele cita o ex-presidente Lula. Só que a referência não foi muito boa. Ele falou que o Lula, ele comparou um chefão do crime organizado nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui o trecho, ele falou o seguinte, olha, ele tinha escrúpulos de um chefão do Tammany Hall, que era uma organização política criminosa que dominou Nova York. Circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Não teve muita repercussão, claro. Obviamente, a imprensa escondeu um pouquinho, mas está lá escrito no livro dele, quem quiser ler, é só comprar o livro novo do Barack Obama. A Gleisi ficou brava. Tá bom. Verdade. É verdade. Renato, até amanhã. Obrigado. Vamos em frente. Um abraço.